Mas e aí, irmãos? Nós temos o juiz, nós temos o legislador e nós temos o rei, e nele nós podemos confiar. O juiz, versículo 22, porque o Senhor é o nosso juiz. Abra, por favor, Atos, capítulo 10. A partir do versículo 34, aquele episódio de Cornélio. Cornélio era um homem religioso, temente a Deus, piedoso, um homem que orava, dava esmolas, mas que precisava ouvir a pregação do Evangelho para que fosse gerada fé no seu coração. E aí Pedro ele começa a pregar, aquele episódio maravilhoso de aparece anjo com o recado e a visão de Pedro, que não cabe aqui no momento, mas a partir do versículo 34, a pregação de Pedro. E abrindo Pedro a boca, diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo, em qualquer nação. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual o mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Você está entendendo? O Senhor é o juiz dos vivos e dos mortos. Mas Ele traz perdão para todo aquele que nele crê, se arrepende dos seus pecados, confessa e deixa. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o poder dos pecados pelo seu nome. Há perdão no poderoso nome de Jesus Cristo. Há perdão de Deus para mim e para você. O Senhor, Ele é o nosso juiz. Ele é o juiz de vivos e de mortos. Mas, se nós depositarmos a nossa confiança, a nossa esperança, crermos que Ele é o Filho de Deus, irmãos, e arrependidos dos nossos pecados por essa fé gerada em nosso coração, nós seremos perdoados, queridos. É isso que nós precisamos entender. Versículo 22 de Isaías 33, parte B. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso legislador. E eu me lembro de Tiago, capítulo 4. Vá, por favor. Tiago, capítulo 4, epístola de Tiago. Logo depois de Hebreus, capítulo 4, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz.
há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Então, existe uma lei, irmãos, e existe o legislador, aquele que criou a lei, aquele que nos deu a lei. Assim como no poder humano nós temos o legislativo que nos deu a lei, nós também recebemos, e aí talvez você fique escandalizado comigo quando eu vou falar, mas você vai entender na palavra. Mas nós temos uma lei, e devemos viver nessa lei. Abra, por favor, Tiago, capítulo 2, antes que você se escandalize comigo, versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, a lei do reino, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falar e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Nós vimos no capítulo 4, nos versículos 11 e 12, que existe um só legislador, que pode salvar e também pode destruir. E qual é essa lei que o legislador nos deu? Versículo 8 do capítulo 2, a lei real, a lei do reino de Deus, o mandamento do Senhor: amarás a teu próximo como a ti mesmo. A lei real. Então nós precisamos entender que Ele é o nosso legislador, só que Ele também é o nosso rei, irmãos. Mateus capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus, aqueles homens e mulheres, aquela multidão, associou, e precisava associar para cumprir a profecia, de que Jesus era o Messias. Mateus 21, a partir do versículo 1. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Eles reconheceram que o Senhor era o rei, e que o Senhor tinha poder para salvar, porque hosana significa isso: salva-nos, Senhor. Então o rei é aquele que tinha, o rei que viria, o Messias, é aquele que tinha poder para salvar. Então, se o Senhor é o nosso juiz, nós lemos que o juiz é aquele que pode salvar e aquele que pode perdoar. Nós vimos também que o legislador é aquele que pode salvar, mas também pode destruir. E nós vemos aqui nesse texto em Mateus que o Senhor, o rei, ele é aquele que pode também nos salvar. Hosana, hosana significa isso: salva-nos, Senhor. Ele pode nos salvar. Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. A salvação está em Cristo Jesus. Versículo 23. As tuas cordas se afrouxaram,
não puderam ter firme o seu mastro, e nem desfraldar a vela. Então a presa de abundantes desposos se repartirá, e até os corços dividirão a presa, e morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade.